O nosso grupo vai falar sobre Shadow Volume e Shadow Map, composto por Bruna, Gabriela, Felipe, Larissa, Marlon e Matheus. Ao criar uma imagem baseada no mundo real, é necessário aproximar ao máximo da realidade. Para isso, existem diversas técnicas que tornam possível a simulação do ambiente real no mundo da computação gráfica, como, por exemplo, a criação de perspectivas, profundidades e sombras, que é o que a gente vai falar aqui no nosso trabalho. Esse trabalho tem como objetivo apresentar duas técnicas de adição de sombras em imagens, e são elas Shadow Map e Shadow Volume. Por que utilizar sombras? As sombras são utilizadas para prover mais realismo à imagem, para prover sensação de profundidade e para ter noção do posicionamento relativo dos objetos. Aí entrando um pouco aqui no nosso trabalho, o Shadow Volume é uma técnica utilizada na computação gráfica em 3D para adicionar sombras a uma cena renderizada, quando a velocidade é mais importante do que a qualidade. E o Shadow Map é um algoritmo para cálculo de sombras. É uma técnica que cria imagens a partir da posição da luz que se deseja projetar a sombra. Os dois possuem o mesmo fundamento matemático, tanto o Shadow Volume quanto o Shadow Map, que utilizam conceitos da geometria descritiva, que é um ramo da geometria, e tem como objetivo apresentar 3 dimensões em um plano bidimensional na área das sombras. Aí entrando aqui um pouco no funcionamento do Shadow Volume, que seria assim, um algoritmo para utilização, né? Primeiro tem que encontrar as arestas da silhueta do objeto. Depois tem que extrudar essas arestas, formando polígonos e tendo a fonte de luz como centro de projeção. E depois fazer o recorte de polígonos. Aí tem uma imagem ali mostrando, né, a luz, que seria o centro, e o shadow, a região de shadow ali embaixo, que seria a sombra, projetada com a luz em cima. Depois determina se o ponto P está na sombra. Aí o algoritmo inicializa um contador de cruzamentos de volumes de sombras, que é igual número de volumes de sombras que englobam o olho, porque o raio precisa cruzar no mínimo este para atingir a região iluminada. Continuando, se o ponto P está na sombra, o algoritmo vai acompanhando o raio para incrementar o contador cada vez que o raio entra no volume e diminui o contador cada vez que o raio deixa o volume. Se no final o contador for maior que 0, P é ponto e está na sombra. Se P estiver num polígono, não atualiza o contador. Aí tem a imagem ali, e no caso o ponto na borda não conta como cruzamento, ele não cruza o ponto P. E tem o Shadow Map, o funcionamento do Shadow Map. Shadow Map são sombras obtidas verificando se um pixel está sendo visto pela fonte de luz, através de um teste com o Z-Buffer, do ponto de vista de luz. Aí ele tem 2 imagenzinhas, que é uma a cena sem sombra e outro a cena com sombra. Aí o primeiro passo do algoritmo é visualizar a cena do ponto de vista da fonte de luz e armazenar o Z-Buffer correspondente a uma textura. Essa textura é que a gente chama de Shadow Map. Aí tem ali a cena do ponto de vista de luz na imagem e o Z-Buffer correspondente. Por que utilizar o Z-Buffer? O algoritmo Z-Buffer, devido à simplicidade e generalidade, tem sido o método de oclusão preferido para implementar em hardware. Todas as placas gráficas atuais que implementam oclusão utilizam esse algoritmo. O fenômeno de oclusão é responsável pela formação da posição relativa de objetos. É descrito como a obstrução da visão de um objeto por um outro que está mais próximo do observador e sobre uma mesma direção de visão. Assim, quando um objeto A obscurece o objeto B, o cérebro sabe que o objeto A está mais próximo do que B em relação ao observador. O segundo passo é desenhar a cena do ponto de vista atual e comparar o valor de Z de cada ponto desenhado com o valor de Z correspondente no Shadow Map. Se o valor Z atual é maior que o valor Z do Shadow Map, então não está na sombra. Aí tem uma imagem com o Z-Buffer projetado na cena.
e ali o teste de profundidade falhou, ou seja, não está no Shadow Map. Aí ele tem a representação do Shadow Map em imagens. Na primeira imagem está ali construindo o Shadow Map, e na segunda imagem o Z-Buffer é maior que o Z de armazenamento, então B não está na sombra. É o único ponto que está fora da sombra ali. O algoritmo de Shadow Map tem alguns inconvenientes. E o pior deles é o aliasing presente nas bordas de sombras produzida pelo algoritmo. O aliasing é um efeito em forma de serra que cria ao desenhar uma reta diagonal, uma vez que a divisão mínima do monitor é descrita em pixels. Surge o aparecimento dos dentes na serra ao longo da reta desenhada. Aí a gente pode ver ali uma sombrinha de um espiral e a gente percebe que ela está cheia de serrinha. Esse é o efeito aliasing. Para minimizar esse efeito, a gente pode aumentar o tamanho do Shadow Map. Só que aí ele demandaria maior poder computacional, o que deixaria a solução lenta e inviabilizaria ela. Aí tem umas soluções alternativas, que é usar o Cascaded Shadow Maps, usar o Trapezial DAO Shadow Maps, usar o Light Space Perspective Shadow Maps e o Parallel Split Shadow Maps. Aqui são as nossas referências bibliográficas.